Fala galera, beleza? Moral Dinheiro na área, Morning Call começando. Hoje, edição Selic, tá? A gente vai dar um foco absurdo aqui em assunto da Selic, até porque, ironicamente e coincidentemente, eu já tinha planejado isso, mas o mercado hoje não tem tanta notícia interessante assim, tá? Acho que a mais interessante é justamente a Petrobras pagando dividendos nessa quinta-feira, aprovados em abril, né? O que vai ser muito bacana para quem quiser fazer algum tipo de aporte no dia de hoje e tem aí Petrobras em carteira, tá? Vamos lá, galera. Não há justificativa para manter Selic em 10,50%, né? 10,5%. Quem falou foi o presidente do PT. Lula já não era a favor, né? Então, assim, eu errei ali a estimativa, né? Os ataques ao Roberto Campos Neto e ao Banco Central em geral começaram um pouco antes, mas, ironicamente, ontem começou agora da Gleisi Hoffmann, né? Então, a manutenção da Selic na reunião não agradou Gleisi Hoffmann, só que você vai ver a ironia daqui a pouco, tá? Ó, ela falou que não há justificativa técnica. A Gleisi Hoffmann falou que não há justificativa técnica. Eu gostaria de ver sentado numa sala ao vivo Gleisi Hoffmann e Roberto Campos Neto para ver ela entendendo a explicação do Roberto Campos Neto. É uma ignorante, né? Econômico e muito menos moral para manter a taxa básica de juros em 10,5%, quando nem as mais exageradas especulações colocam em risco a banda da meta de inflação. Não sabe a mínima do coisa que ela tá falando, né? Não entende nada como o próprio governo dela não se preocupa com o fiscal, né? E não será fazendo jogo no mercado dos especuladores que a direção do BC vai conquistar credibilidade, nem hoje, nem nunca. Você vê que doideira? Olha o que ela tá... Nem ela entende o que ela tá falando. Ela nem sabe o que ela tá falando. No fundo é isso, tá? Enfim. E eles vão falar que a inflação tá totalmente controlada. E assim, é mentira isso, óbvio, né? Tá no caminho, mas é mentira, tá bom? Bolsa para cima. Não, não é essa aqui que eu queria, né? Mas essa aqui é a matéria que a gente vai fazer praticamente o vídeo todo. Então pega o cafezinho aí. Se prepare, tá? Só queria falar isso aqui, ó. Dow Jones Futuro sobe na volta do feriado e bolsas da Europa avançam, tá? Então nós temos aqui, de certa forma, um indicador positivo pro dia de hoje, tá? Só para dar um pouquinho de otimismo aí para vocês. Mas olha que legal, galera. Bolsa para cima, dólar para baixo. Esperar do Ibovespa após o Banco Central frear corte de juros, tá? E aí, galera, eu vou ler aqui com vocês na íntegra, tá? E vou comentando. Mas a grande novidade é a unanimidade. E essa é a ironia que eu falei agora há pouco, tá? Então, olha, cumprindo a expectativa do mercado, o Banco Central freou a alta dos juros em 10,5%. Após 7 quedas consecutivas, tá? A grande dúvida, porém, era em relação ao racha no comitê. Porque na última reunião de maio, os diretores indicados pelo presidente Lula, atenção agora, votaram pelo corte de meio ponto percentual, enquanto o restante, os outros 5, né, então ficou 5-4, optaram ali por uma tesourada menor de 0,25 pontos percentuais, o que acendeu alerta para esta reunião por causa da divergência, tá? Porque se isso aqui faz todo sentido, na verdade, né? Se é uma decisão técnica, não deveria ter tanta divergência assim, tá? Então o mercado já ficou meio assustado. Os analistas temiam por uma perda de credibilidade da instituição, obviamente por uma entrada de gente aí com viés político, né? Interesses aí parciais, tá? Dessa vez, porém, a conversa foi diferente, houve unanimidade. Ou seja, olha que irônico, né? Até os diretores indicados pelo presidente Lula votaram pela manutenção da taxa, a não queda, tá? Então, é muito irônico isso, tá? E, na verdade, isso daqui é bom, né? O mercado está começando a dar credibilidade para o Banco Central de novo, e até isso é precificado no mercado. Então, atenção para o dia de hoje, tá? O que poderá ser um respiro para o combalido Ibovespa, que despenca 10% no ano, e para o dólar, que está chegando quase ali nos 5,5, né? Olha lá, foi uma decisão unânime. O Copom não cedeu à pressão política, o que se mostrou muito positivo, na minha opinião. Essa era a maior dúvida, pois o presidente Lula criticou veementemente o colegiado nos últimos dias, e aí não levou a nada, né? Quem falou isso aqui foi Marcelo Bolzan, sócio da The Hill Capital. Para ele, a unanimidade foi importante para reforçar que as decisões foram tomadas de forma técnica, justamente, e não com interferência política, como a gente viu em maio, né? E assim eliminando qualquer dúvida sobre política monetária. Na opinião dele, o mercado vai receber bem a decisão e o comunicado. Amanhã devemos observar queda no dólar e nos juros futuros. Isso aqui é o que mais importa, galera, tá? A Gleisi Hoffmann nem deve saber que isso exista, por exemplo, tá? Mas essas quedas de juros futuros é o que mais importa para uma precificação de alta na bolsa e queda de dólar, tá? Enquanto a bolsa deve abrir em alta, refletindo maior otimismo com a política monetária. Na visão de Nicolas Borsoi, lá da Nova Futura,
Isso é um sinal de que os novos diretores estão alinhados com a visão de uma postura mais cautelosa do Copom neste momento. Então, lembra aquela tese que eu falei para vocês, né, sobre canetadas na Selic por causa de um quadro, obviamente, de maior parte do Lula ali no Banco Central no que vem? Pode ser que nós estejamos enxergando, então, sinais de imunidade a isso, né? Nós já temos 4 indicados para o Lula lá no ano que vem, ou melhor, esse ano, né? E eles votaram de acordo com os outros diretores ali e o presidente do Banco Central. Então nós podemos estar a salvo ali de interferências políticas no Banco Central. Interessante, tá? Sendo assim, o mercado deve pedir menores prêmios na curva de juros, uma vez que um dos riscos para a decisão de hoje era uma percepção de leniência dos novos diretores. Olha que preocupante que era, tá? Por isso que eu falo, queda da Selic do ano que vem com canetada de Banco Central seria questionável, tá? O mercado talvez não gostasse tanto disso assim, por conta do bafafá ali no... Como é que fala? No bastidor, né? Porque, pô, eles estão derrubando a Selic por quê? De forma técnica ou de forma dilmada, né? Porque a Dilma fez isso, né? Então, bacana. Eu gostei aqui da decisão unânime, né? Isso deve contribuir para a queda das taxas de juros e do câmbio. Esse alívio nos juros e no câmbio devem reduzir a pressão de venda na bolsa, contribuindo, então, justamente para uma recuperação no Ibov, porque deve voltar o fluxo de capital ali para dentro da nossa bolsinha. Tá? O economista-chefe lá do Banco BMG está correndo o fato de que o Banco Central indicar em seu cenário alternativo, no qual a Selic fica constante em 10,5%, que a projeção de inflação para 2025 está em 3,1%, muito próxima da meta de 3% perseguida pela instituição. No cenário de referência, com a trajetória da Selic extraída do relatório Focus, a projeção de inflação é de 3,4%. Ou seja, vocês entenderam esse parágrafo? É um baita sinal positivo, tá? Projeção ali do Banco Central, 3,1% no cenário do Banco Central, tá? Isso sugere que o Banco Central ficará parado monitorando por um tempo e eventualmente, e aí isso aqui é achismo dele, tá? Entre o fim deste ano e o segundo tri do ano que vem, pode ter uma janela para voltar a cortar a Selic. E nos dois cenários que o BC apresentou, a regra para subir juros também é alta, então o mercado tem que limpar prêmios de curto prazo na curva. Ferrando afirma que caso não surjam novos fatores negativos no exterior ou mesmo no Brasil, e aqui é problemático, né, galera? Cá entre nós, né? Últimas notícias, últimos meses aí, é só BO, seja nacional ou internacional, né? A maioria dos BOs vieram nos Estados Unidos. Aí quando tava quase bom lá, que ainda não tá bom, né? Nem começou a cair juros. Nosso cenário doméstico, né? Fiscal, deteriorou, etc, tá? Então isso daqui vai ter que ter bastante sorte para não aparecer nada negativo, né? A tendência de queda das taxas na curva a termo, principalmente nos contratos de curto prazo. Nos vencimentos longos, a queda pode ser menor em função da preocupação persistente com o equilíbrio fiscal. Essa matéria aqui, galera, ela tá maravilhosa, tá? Se alguém acordou agora numa caverna, é só ler essa matéria que entende tudo, tá? Para Victor Scarlett, lá da macro da XP, enfim, estrategista macro da XP, né? Haverá alguma descompressão dos prêmios de risco, justamente porque não houve decisão dividida ou que pudesse ser interpretada como sinal de que o BC estava cedendo às pressões políticas. Tirando isso, um pouco da mesa, tanto o DI deve causar um fechamento de taxas quando deve haver algum alívio do dólar, né? Agora o tamanho é difícil de estimar porque não é só conta sobre política monetária, é redução do prêmio de risco para o DI, espero queda de 10 ou 15 pontos base, o que a gente chama de barriga da curva, né? Enfim, com as coisas um pouco mais técnicas aqui que não vem ao caso, tá? Para o economista-chefe da UE Investimentos, Alexandre Espírito Santo, o fato de o Banco Central ter citado no comunicado da decisão que optou por interromper o ciclo de cortes e não por encerrar, indica de fato que a instituição pode voltar em algum momento a reduzir a Selic. Tá vendo? Tudo nas nuances, tá? Também foi maravilhoso ter sido por unanimidade, porque houve muito ruído ontem, né? Aí eles vão falar ali um pouquinho do Lula falando do Campos Neto, né? E aí pontuou que no fim da sessão desta quarta, com a proximidade do Copom, já houve certa melhora dos ativos brasileiros, que deve continuar na quinta-feira. Tá? No fim do dia, o dólar já tinha zerado e os juros futuros haviam desacelerado. A bolsa fechou com um índice alto. Isso é prenúncio do que o dia amanhã será de menos estresse, tá? Então, calma, galera, tá? Não tô falando que ninguém tá falando aqui que vai subir com certeza no dia de hoje, mas é um baita acontecimento interessante a unanimidade do Banco Central, porque eu mesmo era um dos que acreditavam em interferência política. Eu estava ali crente que o Lula traria ali novos diretores do Banco Central e seria tudo agora na base da canetada. Realmente ali da manipulação do próprio Lula, ali, da vontade dele. Ainda bem que não é assim. Isso daqui traz um alívio absurdo, tá? Que a gente não vai ter uma Dilma 2, tá? E aí, justamente, né? Tem algumas falas irônicas aqui, só para terminar, da Gleisi Hoffmann, que é o seguinte, olha o que ela fala, né?
Aqui esse rapaz é submetido, falando do Campos Neto, né? Como vai a festa em São Paulo, quase assumindo candidatura a cargo no governo de São Paulo? Cadê a autonomia dele? Olha as merdas que falam, né? E galera, é merda, né? É bobagem, é burrice, por quê? Porque os próprios indicados pelo Lula votaram junto com o Roberto Campos Neto. Então, tipo... E olha lá o que ele fala, né? Sobre o sucessor de Campos Neto, o presidente disse que indicará uma pessoa que tenha compromisso com o crescimento do país. Que tal o próprio Lula ter compromisso e fazer o que precisa ser feito? Né? Mas olha lá, vou escolher o presidente do Banco Central, de uma pessoa que tenha compromisso com o desenvolvimento desse país, controle da inflação, mas que também tenha na cabeça que a gente não tem que pensar só no controle da inflação. Tá de sacanagem, né? Nós temos que pensar em uma meta de crescimento, porque é o crescimento econômico da massa salarial que vai permitir a gente controlar a inflação. Olha lá, o Lula tá quase virando liberal aqui, e focando em economia de mercado, né? Tá quase, né? Falta um empurrão ali, né? Tem que explicar pra ele que Estado não gera riqueza, né? Ele tá quase lá, tá? E aí, papo de justiça aqui contra o Campo Neto. Você vê, é a galera do PT, né? É a galera do PT, a galera da esquerda, só fazendo bobagem. É a carinha de raivosa dela. Tá cheia de amargura aí nesse coração, né? Enfim, galera. É a galera do PT falando uma asneira e o próprio Banco Central evidenciando essa asneira na cara deles, beleza? O Morning Call vai ficando por aqui. Deixa o like. Tamo junto.